presença do conselheiro Lúcio Albuquerque, do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho Júnior, ausentes, o conselheiro Júlio Cabral em férias e o conselheiro Raimundo Miquiles de licença médica. Estão convocados os auditores em suas substituições. Presença do Procurador-Geral. Há quórum. Prossigo e declaro aberta a 41ª sessão ordinária do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Bom dia a todos. Em discussão, as atas da 41ª sessão administrativa e 40ª sessão ordinária do dia de hoje. Aprovadas indicações e propostas. Nesta fase, informo expediente do conselheiro Raimundo Miquiles informando sobre a necessidade de permanecer com vista no processo 3.377/2013, deferido já. Ainda nessa fase, informo a todos os senhores que, ainda em comemoração, ou como parte da semana comemorativa dos 63 anos do Tribunal de Contas, amanhã nós teremos um evento dedicado à questão da acessibilidade na administração pública, nas obras públicas, nos investimentos públicos. Convido todos os senhores a comparecerem, onde haverá uma palestra de um procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Dr. Caribé, não é? E também uma palestra motivacional em seguida. Este evento, patrocinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, é também de iniciativa e praticamente de execução do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, tendo à frente a doutora Fernanda Mendonça. E na sexta-feira temos um evento capitaneado pela Escola de Contas Públicas, voltado à questão da educação e do meio ambiente, onde também teremos importantes momentos. Eu até peço ao conselheiro Júlio Pinheiro que exponha melhor a sexta-feira. Mas na sexta-feira haverá uma palestra do professor Sérgio Luque sobre o tema. E durante a sexta-feira, embora não esteja ligado ao tema, mas eu anuncio ao Egrégio Tribunal Pleno que eu estarei dando posse a pelo menos 9 servidores aprovados no último concurso público, que já se habilitaram com a documentação necessária, e servidores que irão ter exercício no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Então, nós tivemos 24 aprovados, aliás, tivemos vários aprovados, mas temos 24 vagas. Destas, 9 servidores já estão habilitados para a posse e nós daremos posse na sexta-feira. Então, logo os outros se habilitem, nós iremos conceder posse a eles. Conselheiro Júlio, ainda alguma informação sobre sexta-feira? Está ok. Não, por enquanto. E eu convido, então, todos a comparecerem na sexta-feira aos eventos para concluir a semana de comemorações do Tribunal de Contas. Da parte da presidência, está encerrada a fase de indicações e propostas. Está franqueada a palavra. Não? Conselheiro Júlio Pinheiro. Não, senhor presidente, só para comunicar que nós tivemos essa semana, final de semana de retorno lá da cidade de Viena, onde realizamos palestra sobre a auditoria ambiental do Tribunal de Contas. E no que tivemos uma receptividade muito boa com relação ao trabalho que o tribunal vem desempenhando nessa área, que é extremamente importante do ponto de vista estratégico de todos nós. Só para registrar que o tribunal se fez presente, através de minha pessoa, e lá realizamos a nossa missão de fazer a palestra para os membros participantes daquele Congresso Internacional que foi realizado em Viena. Com isso, Vossa Excelência me dá a oportunidade, inclusive,
de retomar a palavra e algo que eu tinha anotado para fazer o registro e acabei me esquecendo. Mas, na data de ontem à noite, o conselheiro Josué Filho esteve na SBAM, na Universidade SBAM, onde proferiu uma palestra sobre o Tribunal de Contas, competência e atribuições, e de fonte seguríssima. Infelizmente eu não estive presente, não pude estar presente, mas de fonte seguríssima soube que foi muito boa. Então eu também queria fazer o registro e parabenizar Vossa Excelência, conselheiro Josué, pela palestra de ontem. Continua franqueada a palavra. Eu endosso, Excelência, a manifestação de Vossa Excelência acerca do que foi ontem ministrado pelo conselheiro Josué, palestra na SBAM, que infelizmente também não pôde estar presente. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente. A palavra ao auditor Alípio. Obrigado. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, demais conselheiros, senhor procurador-geral, é um assunto que eu trago apenas à reflexão dos senhores, demais presentes, em relação a fato constatado na relatoria de mais contas, que creio que nós podemos evoluir nesse quesito aqui no tribunal. No dia 4 de abril desse ano, eu passei a ser relator das contas da CEMEF de 2012. E já havia sido feito o levantamento, a visita à unidade, que é de praxe, por parte da equipe, e foi, inclusive, já tinha evoluído até para a notificação dos gestores. E foram elencadas apenas 6 irregularidades, todas formais. Isso me chamou a atenção e solicitei, por despacho, o encaminhamento do processo até mim, enquanto se realizava a notificação. E, para minha surpresa, na verdade, o conteúdo do levantamento prévio estava se ressentindo de alguns vícios que, na verdade, permeavam as contas. Conversamos com a equipe, conversamos com o diretor da divisão. Somente para ter uma ideia, eu tive que levar o processo para casa, para estudar o processo. E, por exemplo, uma rubrica contábil em que é dado conta que foi arrecadado R$ 1.200.000 a título de alienação de bens, não foi dado baixa desses bens na contabilidade do órgão. Consta também registrado aí 39 milhões de reais de empréstimos tomados, mas também não foi registrado contabilmente o ingresso desse recurso na prefeitura. Não estou dizendo que esses recursos não entraram nos cofres da prefeitura, apenas deixou de ser registrado contabilmente. Muito bem. Então já temos por aí pelo menos 40 milhões de reais que não estão refletidos na peça contábil. E isso me causa uma preocupação, senhores, uma vez que temos compromisso com a transparência pública. E também, diante desse fato e de outras irregularidades encontradas por mim nesse processo, nós temos que paralisar, e aí é o assunto que eu trago à reflexão, nós temos que paralisar, estou paralisando o processo de comunicação processual, de notificação do gestor, para novamente ir à unidade com a equipe, e estou integrando, inclusive, a equipe, vou fazer o levantamento pessoal também, para levantar esses dados e outros também de igual relevância no processo. Então, a reflexão que trago é exatamente essa. Nós estamos comprometidos todos aqui, presidência, inclusive, há 2 semanas atrás, conclamou os relatores no sentido de dar celeridade aos processos, né? Todos sabíamos que nós, até então, não havia divisão dos órgãos estaduais da Prefeitura Municipal por relator, era sorteado, agora já temos. E temos o compromisso de dar velocidade, dar celeridade a esse trâmite. Uma vez que o Ministério Público, os relatores, o Tribunal Pleno, trabalham em cima do conjunto probatório construído pela equipe da inspeção, no caso a SESEX, esse trabalho tem que ser feito a contento, sob pena de nós atrasarmos ainda mais a apreciação dessas contas.
Então, eu quero registrar apenas que, muitas vezes, o processo não tramita e chega na imprensa, né, a demora processual, muitas vezes. Esse é um caso específico, não estou dizendo que existem outros casos nessa situação, mas nesse caso específico eu constatei, e que nós temos que paralisar exatamente para fechar as contas, para analisar com mais vagar, com mais diligência, né, as contas. Então, eu quero apenas registrar essa situação para a nossa reflexão, para todos, e conclamar a Secretaria de Controle Externo para que, junto com o relator, com o Ministério Público e com esse Tribunal Pleno, atuem já no primeiro contato que fizerem com as contas, no sentido de identificar o máximo possível de problemas que existem nas contas. Claro, evidente, que não se quer aqui que se tenha uma perfeição na análise, não é isso. O que se quer é que, pelo menos, aquelas questões mais relevantes sejam postas nessa primeira análise inicial, né? Coisa que, infelizmente, não ocorreu nesse processo. Esse é o registro, senhor presidente. Obrigado a todos. Continua franqueada a palavra. Conselheiro Josué Filho. Agradecer sempre os gestos gentis de Vossa Excelência para comigo em particular. Congratular-me com o conselheiro Pinheiro, que eu considero um dos defensores do planeta, um homem do meio ambiente, pela sua vida e pelos seus escritos, pela sua história. E quero, senhor presidente, também parabenizar essa corte. Primeiro, pelo aniversário do tribunal. Segundo, porque nós estamos vivendo momentos de realmente devemos o tribunal ser um dínamo. E hoje, presidente, eu acho que de todas essas festas seriam normais. Mas o tribunal coroa-se, engalana-se com esse fecho do recebimento de mais 9 concursados, de um total, se não me falha a memória, de 24. Uns talvez nem venham, mas é sangue novo. Isso é compromisso do tribunal de se renovar, não apenas na sua cibernética, nas suas votações eletrônicas, na sua escola de contas, no desencalhe dos seus processos. E nunca é demais nós pedirmos à boa imprensa do Estado que publique os nossos novos números, comparem e vejam como o tribunal, graças a Deus, tem resultantes positivos. Estou falando no aspecto aritmético mesmo. Presidente, todos nós, servidores, auditores, conselheiros, procuradores, sabemos do vosso dinamismo, da vossa dedicação. Claro que Vossa Excelência deu um trabalho que vem vários conselheiros presidentes, mas não há como negar, e me perdoe a linguagem de microfone, o Fórmula 1 que é Vossa Excelência. O tribunal acelerou com o Érico, e acelerou buscando metas, consagrando-os, obtendo pódios, que faço e repito o desafio qualquer outra corte de conta que tenha o resíduo que nós temos. É um desafio aritmético. Eu quero o tribunal questionado pelos números, pelas análises comparativas, pela sua cronologia. E nisso, é claro que andorinha só não faz verão. Foi a produtividade, foi o treinamento, foi o concurso, foi o incentivo. É um tribunal que funciona 8 horas, pelo menos, por dia. E eu me congratulo com Vossa Excelência nesse passado os 63 anos, lamentando não estar presente nas 2 reuniões de fecho, amanhã da acessibilidade e a do meio ambiente na sexta-feira, por razões de ordem médica, que vou fazer uma revisão para tentar, pelo menos no campo físico, competir com Vossa Excelência. Conselheiro Josué Filho, muito obrigado pelas palavras, mas certamente há uma boa dose de amizade nisso que Vossa Excelência falou. Continua franqueada a palavra. A lei, a manifestação do conselheiro Josué. Muito obrigado. Senhor presidente, da mesma forma, eu me alio. Senhor presidente, peço a palavra. Também gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, o conselheiro Júlio, pela persistência com a bandeira do meio ambiente. Entendo que o entusiasmo do conselheiro Júlio Pinheiro realmente sensibilizou essa Corte de Contas, sensibilizou as demais Cortes de Contas do país
e, por que não dizer, tornou os tribunais de contas mais humanos com essa questão ambiental. E hoje, quando nós temos os nossos encontros, é motivo de orgulho o próprio TCU já ter uma pauta ambiental. É bom lembrarmos que isso aí não era discutido antes da inovadora, à época, ideia, persistência, estudo e disciplina do conselheiro Júlio Pinheiro. Entendo que essa Corte de Contas deve continuar incentivando, continuar prestigiando e mantendo acesa essa conquista de todos nós amazonenses frente à questão ambiental. E é bem lembrado, presidente, o que o conselheiro Josué Filho colocou de forma muito direta as conquistas de Vossa Excelência. Eu costumo lembrar que há 5 anos, quando entrei nessa corte, ainda se questionava os 56 mil processos que nós enfrentávamos aqui, e naquela época tinha até um fantasma dizendo que tinha que voltar ao Tribunal de Contas dos Municípios, que ninguém sabia o que fazer com tanto processo, que não sei mais o quê. Eram questões absurdas como essa, que hoje em dia essa Corte de Contas, graças ao dinamismo, graças às presidências que vieram, ao empenho dos conselheiros, funcionários, fizemos frente a tudo isso e ninguém questiona mais a quantidade de processos. Estamos julgando praticamente contas do ano seguinte, com qualidade. Tivemos a oportunidade de fazer convênios com entidades sérias, como o Banco Interamericano. Tivemos a oportunidade de, graças à competência dos nossos técnicos desta Corte de Contas, os que já aqui estavam há muitos anos, e os concursados que chegam para oxigenar esta equipe, dar uma qualidade efetivamente respeitada às auditorias aqui praticadas. Então, entendo que, como muito bem colocou o conselheiro Josué, Vossa Excelência, que está perto de encerrar esse biênio, foi um vitorioso e, com certeza, irá ser lembrado a presidência de Vossa Excelência como uma presidência que muito avançou, que muito conquistou e que, com certeza, teve uma passagem marcante à frente dessa Corte de Contas. Parabéns. Conselheiro, muito obrigado. A realidade é que o corpo técnico do Tribunal de Contas hoje, e talvez eu tenha adotado algumas medidas, mas tudo se deve, na minha análise, ao corpo técnico do Tribunal. A ponto de estar ali o doutor Lúcio, que comanda o DIRAC, e que não sabe o que fazer, e olha que ali não se para de trabalhar, não sabe o que fazer para diminuir o estoque que lá chega, porque todos os processos acabam no setor dele, que é o setor de redação das decisões. E se há um setor que foi sobrecarregado, exatamente, foi o dele. Mas eu fico feliz, porque, na realidade, todos os setores do tribunal tiveram um desempenho que, num determinado momento, eu farei o relatório devido, mas tiveram um desempenho espetacular no que diz respeito à produção processual. Então, o corpo técnico do tribunal, está aqui também o doutor Fernando, da engenharia, que quando assumiu a engenharia, tinha lá um número considerável, não me lembro agora de cabeça, mas um número considerável de processos, e ainda, embora nós tenhamos, porque esses processos da área de obras são processos naturalmente complexos e que demandam uma análise mais demorada, embora ainda haja lá um número considerável de processos, mas, primeiro, nós temos um cronograma hoje claramente definido de inspeções, de exames, ao ponto que nós praticamente fizemos, todas as inspeções já estão concluídas, e à disposição dos relatores para que os relatores possam trabalhar sobre elas. Evidentemente, interagir, havendo necessidade de alguma nova informação ou instrução, cada um dos relatores fará a devida análise disto. Mas eu
não gostaria de personificar esse assunto. Eu gostaria de dizer que o corpo técnico do tribunal está de parabéns. Eu tenho absoluta certeza que o conselheiro Josué Filho, que será o próximo presidente do tribunal, ele contará com as condições ainda mais favoráveis para que isto vá adiante. Então, eu agradeço também as palavras de Vossa Excelência. E eu gostaria de fazer também, para concluir a minha participação, um registro, que eu me lembrei quando Vossa Excelência falava exatamente do empenho do conselheiro Júlio Pinheiro nessa questão de trazer para dentro dos tribunais de contas a discussão sobre a necessidade da auditoria ambiental e da reflexão sobre o patrimônio ambiental, que também é objeto de análise do Tribunal de Contas. Eu me lembrei, não passou por mim, e o nosso tribunal chegou a tal ponto de ser identificado com este assunto, com esta matéria, e não há dúvida nenhuma, graças ao empenho do conselheiro Júlio Pinheiro, que, diga-se, na presidência eu fiz questão de manter ativa essa atividade. Inclusive está lá a doutora Anete, que coordena, e o doutor Brandão, na parte operacional, coordenam com bastante eficiência esse setor. Mas, conselheiro Josué, o Tribunal de Contas do Espírito Santo, que preside o nosso congresso deste ano, ele elegeu 5 setores, salvo engano meu, ou 6, para debates e para uma exposição paralela. Entre estes setores está a questão ambiental, meio ambiente. E eu recebi o convite do Tribunal de Contas do Espírito Santo para coordenar essa atividade no Congresso. Claro que recebi como na qualidade de presidente, mas tenho que reconhecer que, se não fosse exatamente esse trabalho do conselheiro Júlio Pinheiro anterior, e que o tribunal mantém, nós não estaríamos sendo essa referência que hoje somos. Não há dúvida nenhuma, e nesse ponto o conselheiro Ari Moutinho Júnior está com um raciocínio absolutamente correto, no sentido de que hoje, meio ambiente, a questão da discussão do meio ambiente como uma preocupação dos tribunais de contas está intimamente associada ao Tribunal de Contas do Amazonas. Claro que o Tribunal de Contas da União tinha, antes de nós, já um histórico, não é? Um histórico nesse assunto, mas eu não identifico entre os tribunais de contas estaduais um que, como o nosso, esteja tão avançado nisto, a ponto de nos pedirem informações, de nos pedirem, inclusive, para coordenarmos esse assunto. Então, eu pecando por já estar me excedendo no tempo e na fala, mas eu não podia deixar de recuperar esse registro. Senhor presidente, só para crescer o que Vossa Excelência está falando, não, conselheiro Júlio. Eu lembro que quando nós encerramos as nossas atividades na direção do tribunal, eu dizia que o tribunal, naturalmente, a tendência era progredir muito mais e ser muito melhor do que foi no meu período, e como está sendo muito melhor, porque os avanços, eles são contínuos. E eu não tenho dúvida que será muito melhor também, ainda, com a sequência que será dada pelo conselheiro Josué Filho, porque, como Vossa Excelência diz, eu também sempre defendi, nós não personalizamos, mas nós elegemos como uma das nossas metas e atividades, e isso não é objeto e produto de uma só pessoa, porque o colegiado assim decidiu, exatamente essa questão da auditoria ambiental, por conta daquilo que reza a Constituição da República Federativa do Brasil, e nós temos feito uma série de inserções junto aos outros tribunais, tendo, inclusive, sido reconhecido pelo próprio TCU como tribunal, numa moção de reconhecimento, como tribunal que efetivamente iniciou, dito isso pelo TCU, os procedimentos de auditoria ambiental na área de resíduos sólidos. Portanto, realmente nasceu aqui conosco, como disse o conselheiro Ari Moutinho, tanto que foi reconhecido pelo próprio TCU. E eu não tenho dúvida de que os avanços foram muito grandes, serão muito maiores. Eu tenho conversado com o conselheiro Josué e há esse comprometimento de, a cada vez mais, alavancar, estabelecer parcerias, estabelecer contatos com outras instituições, troca de informações, o que é muito importante, para que nós possamos dar prosseguimento a uma atividade extremamente crucial
dentro dos tribunais de contas, que é uma atividade que eu considero proativa, que eu considero a agenda positiva, como todos também assim consideram, pelo que eu tenho percebido, por conta de que essa atividade é garantida pela própria Constituição. Continua a francada a palavra, o procurador tinha pedido. Presidente, ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, incumbe zelar pela regular tramitação dos feitos naquele órgão. E também o conceito de produtividade, o conceito clássico, envolve necessariamente a produção de bens e serviços com a maior utilidade. Isso, no âmbito da tramitação, tramitação processual, não pode ficar desvinculado do princípio constitucional da razoável duração do processo. Fazendo o levantamento essa semana, esse levantamento é feito pontualmente, verifiquei que das procuradorias existentes, além da Procuradoria-Geral, as outras 9, 8 não tem nenhum processo com mais de 30 dias nos seus gabinetes. Mas uma procuradoria, a 6ª Procuradoria, titulada pelo procurador Ademir Carvalho Pinheiro, ela tem mais de 42 processos com mais de 120 dias. Né? Alguns já perto de 300 dias, embora eu tenha feito diversas gestões para que o procurador acelerasse esses processos. Né? Então, em vista disso daí, um ato do Procurador-Geral com validade a partir de uma portaria, a partir de 1º de novembro, ela vai trazer apenas dois artigos. Tem uma série de considerandos. Um artigo o órgão que, ao fim de cada mês, apresentar processo com permanência igual ou maior que 120 dias, não terá indicação, a indicação, quem vai definir, na verdade, é Vossa Excelência, não terá indicação para pagamento de produtividade em tal período dos servidores adilatados. Artigo 2º, a permanência de autos processuais por mais de 150 dias em qualquer órgão do Ministério Público de Contas, qualquer órgão, inclusive na Procuradoria-Geral, isso não ocorre comigo, terá apuração disciplinar de acordo com a legislação que informa a matéria. Tá? Ou seja, aí entra uma questão interessante que, há cerca de um mês e meio atrás, o Conselho Nacional do Ministério Público disse que os membros do Ministério Público de Contas estão agora sujeitos à apuração disciplinar daquele órgão. Então, no caso no âmbito do Ministério Público, não se encontrar membros suficientes para formar uma comissão, eu enviarei a Brasília ao CNMP para apurar a questão, se assim for necessário. Era isso que eu queria dizer. Bom, Vossa Excelência, como Procurador-Geral, é o responsável exatamente por essa atividade dentro do Ministério Público, junto ao Tribunal. Mas eu concordo com Vossa Excelência, inclusive no que tange à produtividade, um dos itens da produtividade é exatamente esse, a questão dos prazos, né? Cumprimento dos prazos. E o que eu me questiono, às vezes, é o seguinte: se 8 procuradores conseguem manter, 9 procuradores conseguem manter-se dentro desses prazos, por que um não consegue? Possui as mesmas condições, a mesma estrutura, não é? Enfim, é o mesmo caso entre nós aqui, conselheiros, nós precisamos, e eu não identifico grandes distorções na área entre os conselheiros. Eu tenho feito um acompanhamento e, salvo algumas questões, porque no Ministério Público emitiu parecer ou uma diligência. Entre os conselheiros e auditores ainda há a seguinte situação. Nós precisamos, por exemplo, às vezes conceder prazo, e o processo está lá aguardando a defesa, a resposta, não é? No âmbito do controle externo, por exemplo, uma razão para que o processo, às vezes, por exemplo, processo que examina as contas de um órgão que tenha obras, nós precisamos notificar no âmbito, e isso será objeto, inclusive, de uma discussão na próxima semana, nós precisamos notificar não só o gestor, mas todos os terceiros que contrataram com o órgão. É dizer, isso demanda tempo. E é por isso que, no escopo da qualificação, por exemplo, nós, gabinetes, temos 30 dias, mas alguns setores do tribunal têm 210 dias. 210 dias, claro. Primeiro porque
tem que aguardar a realização da inspeção, porque nós temos um cronograma. Segundo, o prazo para a defesa, enfim, há sim motivos para que estes processos fiquem mais lá tempo. Mas eu estou vendo aqui, por exemplo, o doutor Gilson, que chefia o setor de aposentadorias do tribunal, e hoje em dia as aposentadorias do Tribunal de Contas entram e saem em 30 dias. Eu tenho os números que serão, no momento adequado, exibidos. Temos lá alguns processos que estão a mais do que isso. Por quê? Porque há decisão da Câmara mandando sobrestar por causa de uma decisão, e eu estou pedindo a ele, inclusive, que encaminhe esse processo às câmaras, que lá que vão ficar sobrestadas, não no controle externo. Né? Enfim, fora esses aspectos, eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Não identifico um motivo razoável para que, no âmbito do Ministério Público, se fique um processo além dos 30 dias que o regimento interno prevê. Né? Até porque isso, na minha opinião, briga com o princípio da igualdade das partes. Nós concedemos 15 dias para o gestor se defender, conselheiro Júlio Pinheiro, 15 dias para o gestor se defender de um ano inteiro, às vezes ele não estando mais no cargo, e nós temos 6 meses, 1 ano, para ficar analisando a mesma coisa. Então não há igualdade entre o gestor e o, vamos dizer assim, o fiscal dele. Quer dizer, eu dou 15 dias para o gestor se defender, e se ele não se defender naquele prazo, não arrumar os documentos naquele prazo, paciência. E nós aqui não temos prazo para isso. Então, nós precisamos, claro, podemos até ter um prazo maior, porque todos sabemos que a atividade pública é uma atividade privilegiada e precisa de prazos em dobro, prazos mais alargados, sem dúvida, mas não a ponto de ser uma coisa pouco razoável como 6 meses, 1 ano, e é por isso que os processos começam a ficar para o ano seguinte. Apenas quero registrar que, quando eu assumi a presidência, havia processos dos anos de 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. E já não há mais esse processo. Há um último processo da década de 90 que virá, se Deus quiser, até o final do ano, para que nós encerremos a década de 90 dentro do Tribunal de Contas. E há pouquíssimos processos do início da década de 2000. Hoje, a grande maioria dos nossos processos, cerca de 70% desses processos, se referem aos anos de 2012 e 2011. Encerrada a fase de indicações e propostas, passo à distribuição. Lote 6, conselheiro Lúcio Albuquerque. Conselheiro Raimundo Miquiles. Pode agora ainda? Não, então, conselheiro Júlio Cabral. Lote 9. Conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 8. Conselheiro Josué Filho. Lote 2. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Lote 3. Conselheiro convocado, Yara Santos. Lote 5. Mário Filho, vai. 7. Conselheiro Mário Filho, 7. E conselheiro Aníbal Espírito Filho. Tá bom. Adiados. Julgamentos adiados não há. Na pauta ordinária há um pedido de sustentação oral e eu vou inverter a pauta para dar prioridade a ele. Trata-se de um processo de relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro, que é o processo número 1359 de 2008. Com a palavra o relator. Senhor presidente, processo 1359 de 2008, prestação de contas anuais da SEMPLAD, de responsabilidade do senhor Sandro Breval Santiago. Funcionou como procurador. O procurador Ademir Carvalho Pinheiro. Tratam-se de prestação de contas anuais dos recursos supervisionados pela SEMPLAD,
referente ao ano 2007, responsabilidade do senhor Sandro Breval Santiago. Inicialmente, o órgão técnico e o agente ministerial sugeriram concessão de prazo, no que efetivamente garantida e apresentada as razões de defesa sobre as matérias que foram questionadas. Por meio de despacho, foi determinada a emissão de notificação, que oportunamente ofereceu as justificativas. A DICAD, após a análise de defesa apresentada, relatório conclusivo, manifestou-se pela regularidade com ressalvas e recomendações com aplicação de multa e recomendações da origem. Por sua vez, o representante do Ministério Público ofereceu oportunidade, solicitou as informações e detectou uma série de impropriedades que constam do relatório. Algumas foram sanadas pela defesa e outras permaneceram as irregularidades. Após exame, fundamentado nos dados lançados ao ACP, nos documentos enviados pelo responsável, nos relatórios emitidos pelo órgão técnico, bem como parecer ministerial para análise do mérito. Em relação às restrições, uma série de restrições foram consideradas sanadas, as restrições 1, 2, 3, 6, 10, 11 e 16, foram consideradas sanadas pelo órgão técnico e o Ministério Público. No tocante às restrições número 9, C, 12 e 15, o Ministério Público discordou em parecer das argumentações de defesa. O órgão técnico entendeu que as impropriedades foram justificadas. No que se refere à linha 9C, foram também justificadas as irregularidades. Este é o breve relatório, senhor presidente. Então eu posso... Para que nós possamos adentrar no julgamento do processo a posteriori à apresentação da sustentação oral. Então eu concedo, pelo prazo regimental de 15 minutos, ao doutor Eduardo Davi Barbosa Guimarães a palavra. O primeiro ponto foi quanto à ausência do parecer da Inspetoria Setorial da SEMEF, ou de algum órgão equivalente, e dos demonstrativos de recebimento e pagamentos independente da execução orçamentária. A rigor da resolução, do artigo 1º e 2º da resolução 05/90 deste tribunal, lá trata que tão somente órgãos mantidos pelo poder público estadual estão sujeitos à entrega do referido parecer da inspetoria. Não obstante, há mais ou menos 2 meses, houve um julgado aqui neste mesmo tribunal, no processo número 2827/2006, que tratava sobre a prestação de contas da SEMESP, onde tal fato foi citado e apenas com recomendações, sequer houve aplicação de multa ao gestor ou algo semelhante. O segundo ponto é que, à época, existia no município de Manaus o órgão da Controladoria Geral do município. Era um órgão centralizador e cabia a ela toda essa questão de acompanhamento e análise e controle de todos os atos relacionados com a execução orçamentária. Ou seja, por lei, era ela a competente para a emissão desses relatórios e também o acompanhamento do procedimento. Quanto aos demonstrativos, estes se encontram nos autos, as folhas 588. Eu creio que deve ter passado batido pelo órgão técnico, tanto pelo Ministério Público. Os demonstrativos também sequer eram de competência da Secretaria de Administração. Esses demonstrativos, por lei, quem era obrigado a fornecê-los era a Secretaria de Finanças do município, através do decreto 9.789, de 30 de outubro de 2008.
mais precisamente nos artigos 2º, artigo 57, 58 e 60. Portanto, não cabendo ao requerente a apresentação de estágio demonstrativo. Mesmo os demonstrativos já estão aos autos. O segundo ponto trata sobre divergência dos valores empenhados na ordem de 111.956.000 e fração, que, segundo o balanço financeiro, se encontram divergentes do ACP, que seria de 110.221.000. Senhores, eu extraí mês a mês toda a movimentação contábil de recursos supervisionados da Secretaria de Administração, mais precisamente no grupo contábil 3, que trata sobre despesas. Esses relatórios foram extraídos, inclusive, do ACP, e somados, batem com os valores fornecidos pelo balanço financeiro, ou seja, o próprio balancete do ACP, os valores estão ok. Então, eu creio aqui que deva ter ocorrido um erro de soma ou de digitação quanto da confecção do parecer do órgão técnico. Relembro e apenas repiso que eu somei esses pareceres pessoalmente 12 vezes, para ver se é um pouco complexo, mas para ver se tinha alguma divergência. No entanto, não. E os balancetes foram retirados do próprio ACP. Então, não sei a razão dessa divergência, o que me leva a crer um erro de soma ou algo do tipo. O segundo ponto que carece de explicação é quanto à contratação de uma empresa de advogados do doutor Helenilson Cunha Pontes. O Ministério Público alega que não há razões para a contratação, não há singularidade e nem notório saber. O notório saber, eu acho que todos os aplicadores do direito, e aqui todos somos, já com certeza, alguma vez na vida, leu ou estudou por algum livro do doutor Helenilson Cunha Pontes. Ele é livre docente da USP, pós-doutor em Direito Econômico e Financeiro. Participou e se formou no programa de advogados de Harvard. Entre outros, é conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Foi procurador da Fazenda Nacional durante muitos anos. E tem mais uma série de títulos. É uma personalidade reconhecida em todo o mundo jurídico, sem sombra e qualquer dúvida. Demonstrado, portanto, a notoriedade. Quanto à singularidade, melhor ilustrar com um julgado do TCU de mais ou menos 2 meses atrás do ministro Benjamin Zinler, que diz que o conceito de singularidade que trata o artigo 25 não está vinculado à ideia de unicidade, mas de complexidade e especificidade. Desta forma, a natureza singular não deve ser compreendida como ausência de pluralidade de sujeitos em condições de executar o objeto, ou seja, não significa que tenha que ter somente um profissional apto a realizar aquele tipo de serviço, mas sim uma situação diferenciada e sofisticada, a exigir acentuado nível de segurança e cuidado. No corpo desse julgado, o ministro Benjamin Zinler, ele ainda traz a seguinte frase acerca da singularidade, que deve ser levada em conta principalmente a situação nova e única que ocorreu. No caso, a contratação do escritório se deu para negociação da folha salarial e a folha de pagamento de toda a Prefeitura de Manaus. Um procedimento nunca realizado anteriormente e que, inclusive, já está sendo copiado por alguns outros estados. O ineditismo da matéria está patente. Então, eis a singularidade. Quanto o notório saber, também pelo próprio currículo do professor Helenilson Cunha Pontes, já foi demonstrado. Tudo isso embasado com pareceres de órgão técnico e da própria Procuradoria-Geral do município de Manaus, que, na oportunidade, e esse processo também está apenso aos autos, justificou tratar-se de matéria de alta complexidade e que ela mesma não teria condições de realizar tal situação. Outro ponto, excelências, trata acerca do não envio ao Tribunal de Contas, por meio de ACP,
de 3 convênios, 3 termos aditivos de convênios, 3 apenas. E a ausência do despacho, no despacho de homologação, aquele que vai para o diário oficial, onde consta objeto, onde consta requerente, onde contratado, perdão, e onde consta o valor, em 3 situações também foi esquecido o valor. Senhores, isso é uma falha humana, é um erro formal. Durante todo um ano, uma secretaria do porte da Secretaria de Administração, onde realiza dezenas de contratos diariamente, apenas 3 situações passaram. Entretanto, apesar dessa falha humana, quando da inspeção in loco, os auditores do Tribunal de Contas constataram, verificaram e o procedimento foi declarado apto e correto. Ou seja, não houve prejuízo de análise por parte do Tribunal de Contas, o que é muito importante. O que mostra, principalmente, apenas o erro formal, um erro simples. O outro ponto trata sobre a divergência. Senhores, na despesa orçamentária, que o órgão técnico alega ter excedido da receita orçamentária. Não há divergência, excelências. O que ocorre? A receita orçamentária é composta pelos campos de receita corrente, interferências ativas, extra-orçamentárias e saldo de exercícios anteriores. Isso está no balanço financeiro, que também se encontra nos autos. E que nesse balanço, você comparando, facilmente se verifica que os valores batem, o movimento fecha. Ou seja, a receita bate com a despesa. E a despesa corrente, aqui apenas para assentar, a orçamentária apenas para assentar, ela é composta de despesas correntes, despesas de capital, interferências passivas e extra-orçamentárias, ambas batendo 132.790.904 mil. Ou seja, o movimento fechou, não há o que se falar em divergência. Aqui o órgão técnico apontou a tal divergência, mas não explicitou e não mostrou aonde está a divergência. E aqui não há divergência, os valores são iguais. Senhores, e por último, também anexo à prestação de contas, consta a divergência de valores de despesas empenhadas no valor de 111 milhões, quando as despesas autorizadas foram apenas de 104 milhões. Excelências, aqui tem que se primeiro identificar cada ponto. Quando você vai fechar o movimento e comparar os campos, não se pode tratar crédito disponível de forma isolada. O crédito disponível, ele se dá pela somatória da receita autorizada com os destaques orçamentários. E aqui o órgão técnico não levou em consideração esses destaques orçamentários. Se você somar os destaques orçamentários com a receita autorizada, você vai chegar no valor de 11.956.000. E mais, pelo demonstrativo que também se encontra aos autos, como anexo à prestação de contas, mais precisamente um demonstrativo da execução da despesa por natureza de despesa, lá apresenta factivelmente toda essa movimentação, inclusive com um saldo de R$ 27.328,23, ou seja, não houve um gasto maior do que o autorizado, pelo contrário, ficou saldo. Para finalizar, excelências, não existe ato praticado pessoalmente pelo gestor que tenha culminado em grave infração à norma legal ou ainda regulamentar. E muito menos gestor demonstrada a gravidade de sua conduta. Pelo contrário, o mesmo apresentou defesas, apresentou todas as reivindicações por parte do tribunal, todos os requerimentos, e assim o fez, demonstrando a sua boa-fé. O requerente procurou também demonstrar que, mesmo não enviando os 3 documentos via ACP, esses documentos foram observados pela comissão quando a inspeção in loco. E por último, só pesa que já repassam mais de 7 anos desde que o mesmo saiu da gestão da secretaria, o que torna difícil, ainda assim, a aquisição de documentos. Cito ainda que o SERPRO, que é a empresa responsável pelo agenciamento do sistema financeiro da Prefeitura de Manaus, de 2011 para trás, não mais possui contrato com o município, de forma que o gestor e nem os funcionários têm acesso a essas movimentações via CIAFEM, tão somente o Tribunal de Contas.
o que dificulta ainda mais a aquisição de documentos por parte do gestor. Entretanto, ele assim o fez. E como considerações finais, pleiteamos que sejam sopesadas e aceitadas as argumentações aqui postas e que reine em absoluto os princípios da razoabilidade, da boa-fé, da segurança jurídica e da continuidade de serviço público. E que, se assim entenderem, aprovem ou votem pela aprovação da regularidade das contas da Secretaria. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de defesa. Com a palavra o conselheiro relator. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem. Conselheiro Ari Moutinho. Eu gostaria de registrar meu impedimento por uma questão de foro íntimo. Pedido, conselheiro Presidente, Ari Moutinho. se couber, peço vista do processo. Eu preciso, porque tem 16 elencos, eu vi que metade delas foi acatada pelo relator, há uma divergência entre a técnica e a área ministerial, há a questão de só menos importância, mas há 2 peixes grandes. Então, será concedida a vista. Apenas peço que registrem o quórum, porque já foi feito a sustentação oral. Então, o quórum é conselheiro Lúcio Albuquerque, o relator, conselheiro Josué Filho, e na condição de conselheiros convocados, a auditor Yara Santos e o auditor Alípio Filho. E a presidência é a minha presidência. Adiado o processo. Lembrando que o conselheiro relator ainda não votou. Na pauta do conselheiro Lúcio Albuquerque, não há pedidos de vistas nem mais destaques. Dou por aprovados os votos. Na pauta de Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro, só havia esse destaque. Não havendo outros, dou por aprovados os votos. Na pauta do conselheiro Josué Filho, também não há destaques nem pedidos de vistas. Dou por aprovados os votos. Pauta do conselheiro Ari Júnior, não há destaques nem pedidos de vistas. Dou por aprovados os votos. Na pauta da conselheira convocada Yara Santos, não há pedido de vista, nem voto, nem destaque. Dou por aprovado o voto. Na pauta da auditora Yara Santos, a mesma coisa. Dou por aprovado o voto. Na pauta do auditor Alípio Filho, não há pedido de vista, nem destaque. Dou por aprovado o voto. Encerrada a pauta ordinária. Na pauta administrativa, nos 2 processos constantes da pauta, também não há pedido de vista nem destaque. Dou por aprovados os votos. Encerrada a pauta administrativa também. Agradecendo a presença de todos os senhores, convoco a nossa próxima sessão plenária para o dia 23... Meu presidente, eu queria só deixar 2 abraços em nome da casa. Com a palavra Aos conselheiro José. professores e aos médicos, pelo transcurso ontem do Dia do Mestre, no qual Vossa Excelência é um deles, o senhor Carlos Alberto e outros professores, professor Alípio, e a todos os médicos do Amazonas, e pedindo até que os nossos médicos mais atentos sejam com os nossos impacientes. O nosso presidente também é professor. Foi o primeiro que eu citei, chamei de mestre. Ah, tá certo, desculpa. Presidente, eu queria Uma palavra- aproveitar a oportunidade também, me desculpe atrapalhar. Procurador. Eu quero parabenizar todos os professores também. Tá? Aqui por essa casa passou um professor meu, João Braga, porque eu tenho um grande Também apreço. meu. E Nosso. aqui presente está o professor de 3 filhos meus, que eu quero parabenizar em nome dele e Muito os demais obrigado. professores. Muito Que é obrigado, Vossa Excelência. procurador. Vossa Excelência também merece parabéns, porque é professor, foi professor da nossa Eu universidade. endosso as palavras e estendo a Vossa Excelência, presidente, as felicitações pelo Dia do Professor. Muito obrigado. Mas o professor que deve ser mais parabenizado é aquele professor primário, professor do ensino médio, que é um professor... 40 capirotinhas. Não é que o professor universitário ganhe bem, não é mesmo verdade, bem mal, né? Ganha bem mal. Mas o professor primário, o professor de ensino médio é que sofre verdadeiramente. Mas eu quero, convocando a nossa próxima sessão plenária para o dia 23 de outubro, dou por encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.